O protagonista, mesmo sendo o caçador mais fraco, virou o líder do grupo mais forte desse mundo. Aqui quem fala é o Nico, Kuroneko, e bora pra essa nova estreia da temporada. O anime começa com um grupo de amigos, decidindo que vão virar os maiores caçadores de tesouro do mundo quando crescerem, e conquistarem riqueza e glória, com todos se animando com a ideia, enquanto o protagonista só observava. Corta para o presente, e o nosso protagonista chamado Cry está indo em direção a um bar local, onde está ocorrendo um recrutamento. Enquanto isso, ele nos fala um pouco mais sobre o que são os caçadores de tesouro, comentando que eles são muito famosos, principalmente na capital, e que viajam pelo mundo todo explorando ruínas chamadas cofres de tesouro, arriscando a vida e enfrentando monstros chamados fantasmas, com o objetivo de conseguir tesouros que esses cofres guardam e a glória ao retornar com essas riquezas. Ele então para em uma fila de recrutamento para o clã First Step, que é um dos clãs de mais alto nível da capital. Ele comenta um pouco sobre a dinâmica dos clãs, que no caso funcionam como uma sociedade de vários grupos, beneficiando a todos. E Cry afirma que há um certo limite até onde os caçadores podem chegar sozinhos, sendo crucial a entrada deles em um bom grupo, para que assim eles possam ficar mais fortes com bons companheiros ao seu lado. E no caso dele, ele se lamenta pois não foi capaz de entrar em nenhum grupo. Cry, então, é interrompido por uma garota atrás dele na fila, perguntando se ele também estava atrás de algum grupo. Ela pede desculpas pela pergunta repetida e se apresenta como Huda Hunenbeck e diz que acabou de ser promovida para nível 3. E nisso, ele se apresenta como Cry Andre, porém não a cumprimenta. Ela ignora esse detalhe e comenta que, até aquele momento, ela trabalhava sozinha, mas quando tentou explorar o cofre Ninho do Lobo Branco, ela percebeu que seria muito difícil fazer aquilo sozinha e estava ali para conseguir algum grupo. Ela então é interrompida por um homem que estava na frente deles na fila e que zomba dela, falando que aquele local não era para caçadores de nível baixo como o dela. E os dois começam a discutir. Quando a Ruda puxa seus punhais querendo chamar para a briga, um dos representantes do clã chega e fala que se eles continuarem com isso, não vão ter chance alguma de entrar pro clã. E além disso, ela informa que os caçadores jamais devem sacar suas armas em público, como a Ruda acabou de fazer, e termina com ela se desculpando. Agora, dentro do bar, a Ruda fica surpresa com a quantidade de caçadores ali dentro, mencionando que nunca foi em um evento desses, e pergunta ao Cry quantas vezes ele já tinha ido, com ele respondendo que até o momento já foram 5 vezes. Ela se desculpa logo em seguida pela pergunta, mas Cry fala que não é nada demais. Ela nota que um grupo está se destacando bastante entre os demais ali no local, e pergunta ao Cry quem eles eram. Ele responde que o grupo é o Ark Brave, os Filhos do Espírito Santo. Cry continua e fala que eles são um dos grupos mais fortes que estavam ali recrutando, tendo conseguido completar um cofre nível 7 com apenas 6 membros, sendo a elite da elite. E sentado no meio deles estava o líder deles, chamado Ark Rodin, e caso ele aceite o caçador como membro do seu grupo, o sucesso desse caçador está praticamente garantido. No entanto, Cry fala que nunca o viu aceitando membros novos em um evento como aquele. Ruda nota que a mesa ao lado da do Ark está vazia, e quando vai perguntar ao Cry de quem seria a mesa, é interrompida pelo mesmo homem de antes na fila, que agora se apresenta como Greg, e fala que aquela mesa é do grupo que criou o Fist Step, o clã Strag ou Strange Griff, que no caso são um grupo de jovens que vieram para a capital uns anos atrás. E como todos do grupo eram muito talentosos, rapidamente se tornaram um dos maiores grupos da capital. E nisso Cry nos informa que esse grupo é um dos seus amigos de infância. Greg continua falando que o motivo para o evento estar tão cheio é porque o Strange Griff, depois de anos, finalmente está aceitando novos membros, o que atraiu muitos caçadores, principalmente caçadores solos, que vieram para entrar na melhor. Eles são interrompidos quando um aventureiro chamado Gilbert começa a chamar a atenção gritando e perguntando onde a Strag estava, já que ele foi ali para entrar na melhor e não para perder tempo com perdedores. Nisso, uma garota chamada Tina aparece, e que bela apresentação, hein, diretor? E fala para o caçador se pôr no lugar dele e ficar calado. Um dos representantes pede para ela não arrumar confusão, mas ela fala que não vai demorar nem um segundo para dar uma surra nele. Geral no local se anima para ver a luta e abre espaço para a treta rolar, enquanto os dois se posicionam para lutar. Cry, enquanto isso, fala para Ruda que era melhor eles saírem dali, senão ia sobrar para eles também essa confusão. A Tina, enquanto se prepara, nota a presença de Cry, e quando vê ele no meio da multidão, ignora totalmente a luta, indo em direção ao Cry, o interceptando, de uma forma bem sugestiva, aliás. Após o susto de Cry, ao presenciar tamanho par de coxas, Tina pergunta o que ele está fazendo ali, enquanto o chama de mestre. Nisso, o Ark nota a presença dele também ali, e revela que o Cry é na verdade o mestre do clã e líder da Strag. Cry então conta um pouco mais de sua história,
e fala que há alguns anos, quando seu grupo havia acabado de chegar na capital, eles conseguiram finalizar alguns cofres de tesouro para iniciantes, em tempo recorde. No entanto, Cry sentia que seu nível não era nada se comparado aos outros 5 membros de seu grupo, e que para ele eram muito mais fortes, enquanto Cry se sentia um caçador extremamente comum e achava que iria acabar atrapalhando todo o grupo se continuasse com eles. Mas como ele sabia que todos os seus amigos eram muito legais, eles nunca reclamariam do nível dele. Então Cry decide tomar a decisão de deixar o grupo por conta própria. Ele então reúne seus amigos para avisar que vai sair do grupo. O Luke começa a refletir sobre o grupo e nota que eles ainda não possuem um líder. Então ele pede para o Cry assumir esse posto, e com o restante do grupo concordando na hora, o que o surpreendeu, parecendo mais que nem ouviram a despedida triste do Cry. E foi assim que ele acabou virando o líder do grupo durante todos esses anos, mas sempre desejando se aposentar. Voltando ao presente, Greg e Huda continuam sem acreditar que o Cry é o líder da Fifth Step, enquanto o Ark se aproxima falando que o Cry se atrasar porque dormiu demais era uma piada que só o Cry faria. Tina entra no meio para defender seu mestre, chamando o Ark de bonitinho falso. Cry continua falando que realmente se atrasou porque dormiu demais, e era por isso que nem estava usando o uniforme. Mas o Ark continua achando que é uma piada e que o Cry estava disfarçado na multidão para observar os outros caçadores. Nisso, o Cry conta que o Ark não é o único que pensava assim, com ele sentindo que as pessoas não o ouviam direito. Ao ver Ark desrespeitando seu mestre continuamente, Tina pede para Cry tirá-lo do clã. Durante isso, Cry nos fala que Tina é um aprendiz de uma das suas amigas de infância, Alice. Ark continua e pergunta ao Cry se ele já conseguiu encontrar algum novo membro em potencial no evento. O Cry pergunta se, caso ele achasse alguém com potencial, o Ark aceitaria em seu grupo. Ao ouvir isso, o Ark responde que aceitaria, já que ele confia muito no Cry, o que surpreende todos ali presentes, até mesmo os membros do próprio grupo do Ark. Nisso, Tina fica meio envergonhada, provavelmente achando que era ela, falando que ficaria muito honrada se ele a escolhesse, mas no seu coração ela já estava mais do que decidida a se juntar ao grupo do Cry. Mas no meio disso tudo, o Gilbert começa a chamar a atenção novamente para si, com o intuito de ser escolhido para entrar para o clã Strag. E ao analisar o garoto, Cry nota que ele não seria de grande utilidade no momento, mas poderia ser caso fosse treinado pelo Ark. Ele começa a pensar mais sobre o assunto, achando que ele não é tão bom julgando os outros, chegando à conclusão que qualquer um que ele escolher vai ser na sorte. Nisso, Cry decide sugerir Gilbert, mas antes, ele explica ao garoto o que ele considera mais importante para um caçador, que é, no caso, não perder, pois, se faltar força a um dos membros da equipe, todo o grupo acaba por ser colocado em perigo. Portanto, Cry pede ao garoto para lhe mostrar a habilidade de não perder, falando que ele mesmo nunca perdeu uma luta, surpreendendo todos ali. Cry, então, remove um dos seus anéis e fala que vai recomendar para o Archbrave quem conseguir pegar aquele tesouro. Gilbert o pega inicialmente, mas rapidamente é golpeado pela Tina, que deve estar louca pelo tesouro do Cry. O anel sai girando e todos ali começam a brigar para conseguir pegar o anel do Cry. Coloquemos tesouro que é melhor, o tesouro do Cry. Enquanto geral tá na porrada, o Cry se despede no Ark e fala ao Greg e a Huda que talvez os veja novamente em algum momento. E coitado do dono do bar, que vai cair aos pedaços depois dessa briga. No dia seguinte, vemos o Cry na sede do clã, enquanto a vice-mestre do clã, chamada Eva Rainfield, conta que ele estava na primeira página do jornal, falando sobre a confusão que teve durante o recrutamento da Archbrave no dia anterior, e que acabou explodindo o bar inteiro, embora nenhum civil tenha se machucado. Cry pergunta o que a Ark achou dessa matéria, o que a Eva responde falando que ele só riu daquilo tudo. Ele então fala que o Ark é sempre muito bondoso e pede para ela colocar o conceito do bar na conta do Ark. E além disso, ele joga a responsabilidade de conversar com a Associação de Aventureiros no colo de Ark também. Porém, Eva informa que a associação quer falar especificamente com o Cry. Ele, sem querer, só aceita que vai ter que ir na associação, porque se não fosse, o Gark, o líder da associação, iria pessoalmente ali atrás dele. Ele então reclama que não queria ir lá sem escolta, lamentando que perdeu sua máscara de disfarce. E agora, fiquem com esse belo comercial da máscara de disfarce do Cry. Eva fala que ninguém o atacaria a essa hora do dia, e ele só desiste e decide ir logo. Corta para o Cry se desculpando 1000 vezes com o líder da associação, falando que não queria causar problemas e não tinha sido por maldade, se certificando que nenhum civil ia se machucar. Gark pede para ele se controlar um pouco,
Mas Cry segue se desculpando, dizendo que apenas o prédio do bar foi destruído e que o dono era gente boa e os perdoaria. Nisso, Gark, que nem havia começado a dar bronca ainda, explica que mesmo ele não tendo recebido nenhuma reclamação oficial, o clã Fist Step precisa ser um exemplo para os outros caçadores. Portanto, o Gark diz que não pode deixá-lo sair ileso dessa. E ao ouvir isso, Cry entende que vai ter que pagar castigo, que é o nome que os caçadores dão a trabalhos que pagam muito pouco, terem prazos muito curtos ou são tão difíceis que ninguém quer fazê-los. Cry consegue convencer o Gark a deixá-lo ele mesmo escolher o serviço e pega um de nível 3, chamado Coleta de Ossos, achando que seria um dos mais fáceis ali. E após deixar o local, Gark comenta com sua secretária sobre Cry, com ela dizendo que ele continua com muita energia como sempre, e Gark falando que é ótimo que ele tenha continuado assim, não tendo mudado nada, e ainda por cima, escolheu a missão que aparentava ser a mais perigosa. Já tô vendo onde isso vai parar. De volta à sede do clã, Cry está frustrado, porque o Ark não se encontrava presente no local para ele repassar a missão. Enquanto isso, a Tina está de todas as formas querendo nos mostrar, e ao Cry também, que ela conseguiu pegar o tesouro dele na confusão do dia passado. Quando ele finalmente nota, ela fica toda feliz e fala que não queria que ninguém pegasse o anel do Cry. Isso, Tina, proteja o anel do seu mestre. Ela pergunta se pode realmente ficar com ele, e Cry responde que sim, e pergunta se ela estava livre naquele momento. Tina, toda empolgada, achando que seria outra coisa, fala que nunca esteve tão livre na vida. Mas quando Cry fala que em relação ao trabalho que teve que pegar na associação, ela evapora na hora. Cry usa um dos seus tesouros para capturá-la, e Tina reclama dizendo que pensava que o Cry a levaria para comer um sorvete e não a punir com um castigo tão ruim como um trabalho desse. Ela não queria ir sozinha, pois seria um trabalho muito difícil. O Cry nota, e estranha, já que como era um cofre nível 3, ele achava que não seria tão difícil. Então, para acalmar ela, ele fala que ela não iria sozinha. Tina inicialmente se anima, achando que o Cry estava se oferecendo para ir junto, mas rapidamente quebra a cara quando vê que o grupo que ele formou é exatamente com aquele pessoal de antes, incluindo Gilbert, com quem ela tinha brigado. Bom, esse foi o primeiro episódio, e eu não estava esperando muito, mas até que curti bastante esse anime. Ainda mais pelo protagonista que consegue fazer as coisas darem certo na base da conversa e na sorte. Caso tenham gostado, deixem um like e se inscrevam no canal para mais vídeos. Se querem mais episódios dessa série, me falem aí nos comentários. Aqui quem fala é o Neco, Kuroneko, e até uma próxima.